A paz do Senhor a todos. Mais um programa, né? Da parte do Senhor. Vamos virar um pouquinho aqui, né? Vamos fazer uma oração inicial, então? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos, Pai, com nossos irmãos, para ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Usa, Pai Santo, a minha vida neste momento, não seja eu falando, mas o mover do Teu Santo Espírito, falando, meu Deus, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então hoje o Senhor tem tocado no meu coração, voltar, né? Falar do capítulo 1, né? E se Deus quiser do 2 também, né? Nós estaremos dando essa sequência aqui, né? Ao Evangelho de João, né? Então, no capítulo 1, a gente vai ler, né? No capítulo 1, começar do versículo 1, né? Que aqui diz assim, olha: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então vamos entender aqui, né? Para as coisas de Deus, né? Tudo há um começo, né? Quando começamos bem, terminamos bem, né? E aqui a Bíblia, né? Ela nos dá uma direção. A Bíblia é como para nós, como uma bússola, né? Ele aponta a direção a seguir, né? E aqui diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, Verbo é a palavra, né? Então a gente vê que Jesus, ele é a palavra do Pai, né? Por isso Jesus, ele é a verdade, né? E a sua palavra é a verdade, né? Então diz aqui que no princípio era o Verbo, né? Então, no princípio era a palavra. Então, assim também, nós, se seguirmos, né, esta direção, nós também vamos colocar a palavra no princípio de tudo, né? Assim como tudo foi criado, né? Assim como a palavra estava lá no princípio, ela também deve estar no princípio da nossa vida, né? Tudo deve começar pela palavra, né? Mas é qualquer palavra? Não, a palavra do Criador, né? De todas as coisas, né? Porque aqui diz assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, né? Isso é para a nossa vida, né? E saber, assim, que tudo é feito por Ele, né? Que sem Ele nada podemos fazer. Então, Ele é o princípio e é Ele quem faz todas as coisas, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, para que a gente sempre coloque Ele em primeiro lugar, né? Ele tem que ser o começo de tudo, né? Assim como foi o começo de todo o universo, né? Pela palavra, né? Então, quando nós estamos na palavra dele, né? Quando nós meditamos na sua palavra, né?
nós estamos colocando em primeiro lugar, né? E aí a gente tem essa certeza de que é Ele quem faz todas as coisas, né? E o que nós devemos fazer, né? Devemos descansar nele, né? Descansar nele e saber que Ele é que cuida de tudo, né? Ele vai cuidar da nossa vida, vai cuidar da nossa família, de tudo aquilo que nós temos, que Ele já nos deu, né? Ele cuida de tudo, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe a direção da nossa vida, né? E quando Ele está em nós, Ele passa então a dirigir a nossa vida, né? Mas nós temos que sempre priorizar a Ele, né? E saber que Ele que criou todas as coisas, inclusive a nós, né? E nós temos essa sede, né? De ter, né, a presença de Deus nas nossas vidas, né? Como criatura que nós somos, né? Criação de Deus, e Ele nos ama e nos amou, né? Nós estávamos lá no mundo, mas Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus, né? Quando a gente lê aqui no capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Aos que creem no seu nome, né? Então, a todos aqueles que creem em Jesus, né? Ele deu este poder, né? De sermos filhos. Poder é direito, né? Agora, direito a gente tem que aceitar, né? Direito não é obrigação. Você tem o direito e você pode fazer essa escolha, né? As pessoas têm direito, podem exercer o direito e podem não exercer o direito, né? Então, quando nós o recebemos, né? Nós exercemos esse direito, né? Que Ele está nos dando de sermos filhos de Deus, né? Aqueles que seguem a sua palavra, né? Aqueles que seguem o seu caminho, né? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, né? Então, é por esse caminho que nós devemos adentrar, né? Só nesse caminho nós vamos conhecer a verdade, né? Só nesse caminho nós teremos vida para chegarmos à presença do Pai, né? Então, do capítulo 1 que eu queria dizer, né? Eu acho que esse aspecto é muito importante, né? Ter Ele em primeiro lugar, né? Meditar na sua palavra, nós temos que ter esse hábito, né? De sempre estar meditando na palavra, né? Porque pela palavra Ele nos ensina todas as coisas, né? Quando nós temos alguma dúvida, né? Nós perguntamos a Ele, né? E Ele vai nos ensinando. E nós vamos mantendo esse relacionamento com Deus. É assim que nós o conhecemos, né? Ele já nos conhece, mas nós temos que conhecê-lo, né? Saber quem é Deus na nossa vida, né? E saber como Ele opera, né? Então, assim, nesse relacionamento é que nós vamos, então, aprendendo a conviver com Deus, né? Aí a nossa confiança nele vai aumentando, né? E à medida que nós vamos nos alimentando da sua palavra, esta palavra é que vai gerando em nós vida, né? Então nós vamos ver aqui, justamente no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, há um ensinamento muito importante, né? Aqui foi quando Jesus, ele foi convidado a uma festa, né?
uma festa de casamento. Foi convidado ele, os discípulos, a mãe dele, né? Para esta festa, né? Mas nesta festa aqui, Jesus nos deu uma direção super importante, né? Aqui foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Mas nesse primeiro milagre, ele nos mostrou algo muito importante, né? Que eu queria então aqui estar vendo com os irmãos, né? Que quando eles estavam lá na festa, né? Em determinado momento, a mãe de Jesus veio falar a Jesus: olha, acabou o vinho, né? E aí, o que Jesus faz, né? Ele providencia um novo vinho, né? Um novo vinho. Aí aqueles empregados que estavam lá, né? Havia umas talhas, né, de água, né? Que antes os judeus usavam para purificação, né? E Jesus mandou encher de água aquelas talhas, né? Depois de cheia as talhas, ele pegou: agora você vai lá falou para o empregado, né? Olha, agora você leva lá ao mestre-sala essa água. Só que quando ele levou esta água para lá, já não era mais água, né? Já havia sido transformado em vinho, né? Então, nós vamos ver aqui, no sentido espiritual, o significado dessa passagem, né? Água é a palavra de Deus, né? Água é a palavra de Deus. A talha somos nós, né? Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, né? Esta palavra, ela vai gerar em nós vida, né? Então, o vinho, ele significa justamente isso, né? O vinho significa o sangue, né? Quando a gente toma lá, né, na Santa Ceia, a gente sabe, né? O pão significa o corpo, né? E o vinho significa o sangue de Jesus, né? E no sangue, ela representa a vida, né? Então, a gente, ao se alimentar da palavra de Deus, ela vai gerar em nós vida, né? É isso que o Senhor Jesus estava mostrando através desse milagre, em que essa transformação que ocorre dentro de nós, né? À medida que a gente vai se alimentando, então, da palavra de Deus, né? Ela vai saciando a nossa sede, né? A sede da nossa alma, ela vai nos transformando e ela é que vai gerar vida em nós, né? Há uma passagem lá em capítulo 14, 23, em que Jesus diz assim: olha, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, tanto Jesus quanto o Pai, ele fará morada em nós, né? Se guardarmos a sua palavra. Então, é o que representa esse primeiro milagre, né? Água é a palavra. À medida que nós vamos guardando a palavra, há uma promessa dele, né? Que nós vimos aí em 14, 23, dele fazer morada em nós, né? Morada como? Morada através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? É o Espírito de vida, né? Por quê? Porque Jesus é vida, né? Quando nós recebemos do seu Espírito, recebemos vida, né? E isso que é importante, de nós termos esta vida, né? E por que é necessário a gente ter vida, né?
se nós não tivermos vida, nós não entramos no reino de Deus, sabe? A vida, ela vem pelo Espírito, né? Jesus diz assim lá em João 6,63, né? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? Então, a palavra dele é Espírito e vida. A palavra dele é que gera em nós vida, né? Isso Jesus falou, então, para Nicodemos, né? No capítulo 3, né? Aqui há um diálogo de... Nicodemos era príncipe dos judeus, né? E ele foi procurar Jesus à noite, né? Porque ele falou assim, olha, ninguém pode fazer esses milagres, né, que Jesus está fazendo, se Deus não fosse com ele, né? Então, ele foi ter com Jesus, né? E ao se encontrar com Jesus, ele disse assim, justamente isso, que ninguém poderia fazer aqueles milagres se Deus não fosse com ele, né? E Jesus, em resposta, ele disse essa palavra, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Então, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino espiritual, né? Não é carnal, né? Nicodemos, ele tinha então um olhar carnal. E Jesus estava dizendo que ele tinha que nascer de novo, né? Para ter um olhar espiritual, entender das coisas do Espírito, né? Lá no capítulo 9, né, de João, né? Evangelho de João, ali a cura, fala da cura de um cego de nascença, né? Nasceu cego, né? Jesus curou esse cego, né? Então, vamos dizer como é que Jesus curou aquele cego, né? Jesus, ele cuspiu na terra, né? Aí ele fez lodo, né? Aí pegou o lodo, passou nos olhos do cego. Aí falou para o cego, olha, agora você vai lá no tanque de Siloé e se lave, né? E o cego foi lá, se lavou e voltou vendo, né? Mas qual é o sentido espiritual, né? Desta passagem? Jesus estava mostrando que quando Jesus colocou terra nos olhos do cego, era para mostrar que ele só via coisas terrenas, sabe? Ele só enxergava as coisas terrenas, ele não enxergava as coisas espirituais, né? E então o que o Jesus falou para aquele cego? Vai ali no tanque de Siloé, né? Se lave aonde? Tanque de Siloé significa o enviado, né? Quem é o enviado, né? O enviado do Pai é Jesus, né? E a água é a palavra de Deus, né? Então, quando a pessoa vai se lavar na palavra de Deus, é que ele passa, então, a ter uma visão espiritual, né? Ele passa a enxergar, né? Então, é por isso que as pessoas do mundo, as pessoas carnais, elas não entendem das coisas espirituais. Por mais que a gente explique, às vezes eles não entendem, né? Porque sai fora da compreensão deles, né? Eles precisam nascer de novo. E como é que eles vão nascer de novo? Através da palavra, né? Se alimentando da palavra, é que a palavra vai gerar nela uma nova vida, né? E aí eles passam a ver. E é o que Jesus diz aqui, então, no versículo seguinte, né? Ele diz assim, Nicodemos, ele tinha tanto uma visão carnal que ele respondeu para Jesus assim, olha, como
como é que eu vou nascer de novo, né? Olha, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então essa era a visão de Nicodemos, né? Nicodemos não era uma pessoa comum, ele era o príncipe dos judeus, né? Ele era a cabeça. Então, e ele tinha esse entendimento carnal, né? É por isso que Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo. Então veja o que Jesus diz a ele. Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então veja como é necessário esse novo nascimento, que se não nascer de novo, ele não entrará no reino de Deus, né? Nascer como? É nascer da água, né? Nascer da água é nascer da palavra, né? É nascer da palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, esta palavra vai gerar em nós uma nova vida, né? E quando é que nós recebemos desta vida, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Jesus, ele é vida. Quando nós recebemos o seu Espírito, recebemos vida, né? Pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Para termos vida. E assim, só assim é que nós vamos chegar à presença do Pai. Não há outra forma de nós chegarmos à presença do Pai, né? Por isso que Jesus diz, olha, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Porque não há outro caminho, não há outra verdade e vida nós só encontramos nele, né? Quem é que pode nos dar a vida, né? Pode nos dar a vida aquele que está vivo, né? Aquele que ele morreu, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? E ele está vivo, né? Porque morto não pode nos dar a vida, né? Vida é aquele que está vivo, é que pode nos dar a vida. É por isso que nós devemos permanecer na palavra dele, né? Jesus diz assim, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, a verdade é Jesus, ele nos libertará, né? Nos libertará de quê? Nos libertará deste mundo, né? O nosso mundo não é este. Jesus disse, olha, eu os tirei do mundo, né? Nós éramos do mundo, mas hoje nós estamos separados do mundo. É ele que nos separou, né? Nos separou para ele, né? Nós não fazemos parte deste mundo, né? O nosso mundo é outro, né? Essas coisas terrenas, nós sabemos, né? Em breve elas vão passar, né? Mas o que nós esperamos é vida eterna, né? Vida eterna é o principal, né? O objetivo de Deus para nossas vidas, né? Foi por isso que o Pai, então, entregou Jesus, né? Para ser sacrificado no nosso lugar, né? Para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, né? Aquele que está debaixo do pecado, ele é servo do pecado. Ele, por si só, ele não pode se libertar, né? É por isso, então, que o Pai enviou seu Filho, né? Para nos libertar, né? Para que nele nós tivéssemos vida, né? Então, nós sabemos, foi por amor a nós que o Pai enviou seu Filho, né? Eu estava falando aqui do vinho que Jesus transformou, né?
a água em vinho, né? Então, veja bem, quando Jesus ele transformou a água em vinho, ele trouxe para nós um vinho novo, né? Jesus, ele não misturou, ele não transformou aquele vinho velho, né, em vinho novo. E nem misturou vinho novo com vinho velho, né? O que quer dizer isto, né? Vinho velho é o Velho Testamento, sabe? É o Velho Testamento. E Jesus trouxe um novo vinho. O novo é o vinho do Novo Testamento, né? Então, a graça e a verdade vieram por Jesus. Lá no Antigo Testamento, eles não conheciam nem a graça e nem a verdade, né? Então, quando nós recorremos, né, às coisas do Velho Testamento, a gente acaba desprezando aquilo que Jesus trouxe de novo, né? Que é a graça e a verdade, né? A graça e a verdade é que nos leva à presença do Pai, né? O Velho Testamento, ele nos leva à morte, né? Porque Velho Testamento é obrigação, né? É quando as pessoas faziam por obrigação, faziam por merecer, né? Faziam para merecer algo, né? Mas em Jesus, tudo é graça, né? Tudo foi nos dado de graça. Graça para nós, né? Porque custou a vida do seu filho, né? A gente diz, estamos na graça, mas precisamos entender que essa graça teve um preço, né? E quem pagou esse preço? Foi Jesus, né? Ele pagou por nós. Hoje nós vivemos na graça, porque recebemos tudo de graça, não temos que pagar nenhum tostão, né? Por isso que é graça, né? Graça que se paga não é graça, né? Então nós vivemos na graça, porque a graça ela não impõe condições, né? Não é que você tem que fazer isso para receber aquilo. Não. Hoje nós só devemos assim, crer que ele pagou a nossa conta, né, a nossa dívida, né? Ele se fez sacrifício por nós, né? E nele é que nós temos vida, né? Ele nos libertou do pecado para nos dar vida, né? Então nós temos que ser assim, eternamente grato, né, a Deus por tudo isso, né? Até por nos escolher, né? Imagina, a gente quando vai escolher alguma coisa, a gente sempre escolhe o melhor, né? Agora você imagina Deus escolhendo, né? Ele diz assim, lá no 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Mais para frente nós vamos entender então que fruto é esse, né? Que permanece, que na verdade é a palavra de Deus, né? Porque a palavra, ela permanece para sempre, né? A palavra é Jesus, né? Então, quando nós cremos em Jesus, nós cremos na sua palavra. Quando permanecemos na palavra, nós permanecemos em Jesus, né? É permanecer na sua palavra, né? Então, é por isso que é necessário. Jesus sempre enfatiza essa parte, né? A importância da palavra dele, né? Então Jesus diz assim, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então é na palavra dele, né? E lá em 6:63, Jesus diz assim, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Não há outra palavra igual à palavra de Jesus, né? Então é por isso que nós temos que permanecer sempre nesta palavra, estar sempre meditando, né? E colocando ele sempre em primeiro lugar, né?
quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, a gente pode ter essa certeza, né? De que tudo corre bem, né? A primeira coisa que nós sentimos é a paz, né? A paz que Ele nos dá, né? Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, ela é passageira, mas a palavra de Deus, né? A paz que Deus nos dá, ela é permanente, né? É por isso que o inimigo, ele está sempre tentando tirar a nossa paz, né? Mas nós temos que preservar aquilo que Deus nos deu, né? Não deixar que o inimigo venha nos roubar a paz, né? É sempre confiar nele, né? E descansar nele, né? E saber que ele cuida de nós, né? Se ele nos escolheu, nos chamou, é porque ele cuidará de nós, né? A gente tem tão somente que confiar. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui. E vamos, na próxima segunda-feira, né? Se Deus quiser, estaríamos aí retornando, né? Com aquilo que Deus tem para nós, né? A cada dia, né? E esse é o nosso pão de cada dia. Amém? Olha, vamos agradecer ao Senhor, né? Por este momento que Ele tem nos alimentado, né? Vamos agradecer então, Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeu, Pai, de ouvirmos, meu Deus, a tua palavra. Oramos, meu Deus, para que a tua palavra venha adentrar, Pai, em nossos corações, Pai. Que a tua palavra venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha dar muito fruto, meu Deus, para a tua honra e glória, Pai. Que nós possamos ser transformados pela tua palavra, Pai, para que nós possamos adentrar ao teu reino, para que possamos estar sempre diante de ti, na tua presença, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Esteja, Pai Santo, com cada um de nós, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima.